rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente fez então uma recapitulação de tudo aquilo que a gente viveu nessa semana. Deus vê a tua aflição e vem em teu socorro, essa série especialíssima, onde a gente está clamando o socorro da nossa aflição. O Senhor vem depressa nos socorrer, vem depressa nos ajudar em nossas necessidades. E essa passagem de Êxodo 3, ela é tão importante para o povo de Israel, que a cada ano eles reliam essa passagem e perguntavam o que aconteceu. E aí eles lembravam da história da libertação do Egito. A libertação do Egito mostra que Deus é poderoso para fazer. Deus, ele tem o poder e ele tem a autoridade para fazer a libertação, mesmo que a gente ache que é algo impossível. Deus age e age com poder. E essa libertação vai sim acontecendo a cada instante. Essa libertação vai sim acontecendo. E o Senhor vem depressa nos socorrer por meio dos seus santos anjos, por meio da Santíssima Virgem Maria. E Ele próprio vem nos socorrer. Olha aqui a passagem que vai marcar o nosso encontro de hoje. Deixa eu pegar aqui. Deus vê a tua aflição e vem em teu socorro. Aí, vamos lá. A passagem diz assim, está aqui, meu Deus do céu, está difícil de encontrar, pronto. Êxodo 3, capítulos 7 e 8. Eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Deus desceu para nos livrar da mão dos egípcios, da terra da escravidão. Quando a gente lembra lá no Antigo Testamento, eles ficaram 400 anos vivendo no Egito e no início ainda havia a memória de José do Egito, eles ainda eram tratados muito bem, mas diz a Sagrada Escritura no livro do Êxodo que eles começaram a se multiplicar demais. As mulheres eram muito férteis, as mulheres hebreias, e começaram a ter vários filhos, e os egípcios começaram a ficar com medo daquele povo numeroso tomar o governo do Egito e fazer uma revolução, e começaram a oprimi-los insistentemente. Aquela vida que era uma vida livre, uma vida tranquila, começou a ser uma vida de escravidão. Uma vida em que eles sofriam, e aquela escravidão era insistente, porque eles tinham que fazer tijolos, tinham que trabalhar, e eles não ganhavam muito por isso, era uma vida, bem dizer, de escravidão. E muitas vezes eles clamavam ao Senhor. E aí é por isso que está aqui na passagem, quando Deus escolhe Moisés para ser um instrumento de libertação daquele povo, aquele homem escolhido por Deus, que via Deus face a face, ele contemplava a face de Deus, e nessa primeira vez que ele contemplou a face de Deus, naquela sarça ardente, que pegava fogo e que não se consumia, Deus falou com ele, que ouviu o clamor do seu povo, que viu o seu sofrimento, que conhece o seu sofrimento, e desceu para libertar. E a gente pensa em libertação, logo a gente pensa em algum ataque espiritual do inimigo mais forte, não é? A gente pensa, por exemplo, em algum ataque de maldição, em algum ataque de opressão do inimigo, alguma coisa mais forte. Isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente já tem experiência nesses 2 anos de transmissões ao vivo direto, unido ao exército de São Miguel, de quantas libertações de maldições, de opressões do inimigo Deus tem feito em nosso meio. Mas hoje eu queria falar com você da libertação de pequenas coisas que nos prendem e nos escravizam. Porque muitas vezes a gente vive uma vida de oração, a gente reza aqui na Pompeia. Eu estava partilhando com a nossa irmã Terezinha, a nossa vida de oração das nossas lives é uma vida de oração intensa, não é? A gente, rezando nas nossas 4 lives, nós temos um programa de oração que cobre o nosso dia inteiro, cobre uma grande plenitude de oração, e de fato a gente reza e reza com fervor, e reza com autenticidade, a gente clama as graças e o Senhor vem em nosso socorro. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente reza, mas a gente não consegue romper com hábitos de pecado. Então, às vezes a nossa oração não é atendida, ou às vezes a gente consegue uma graça, só que a gente pede uma segunda graça e aquela segunda graça não vem. E a gente insiste. Então Deus pede que a gente olhe o que há de brecha
o que há de bloqueio para a graça não chegar. E muitas vezes essa brecha e esse bloqueio são pecados que nós estamos cometendo e que precisam ser mudados. A gente ganha até uma graça, duas graças, a gente pede ao Senhor, e aquelas graças o Senhor dá como misericórdia para a gente, mesmo estando em estado de pecado, nós pedimos e ganhamos a graça, e aí falamos, pronto, eu vou continuar rezando, e aí o Senhor fala, eu preciso que algo seja mudado na sua vida. Pequenas atitudes. Eu vou falar aqui algumas, mas eu não vou pegar todas as atitudes. É claro que cada um sabe de si, e a gente deve olhar para o nosso coração nessa quaresma e ver o que em nós precisa mudar. Uma das primeiras atitudes que eu estava lembrando era a atitude da mentira. Por quê? Porque a mentira é como, vamos usar uma comparação. A gente estava varrendo uma casa, eu vou contar para vocês o que aconteceu hoje aqui no nosso estúdio. A irmã estava aqui fazendo uma limpeza hoje de manhã, estava varrendo aqui o estúdio todo, e ali fora, no jardim, a gente tinha acabado de cortar a grama. E eu, ao invés de vir pelo caminho que tem o calçamento, hoje eu estava falando no telefone e fui pelo jardim, andando por cima da grama, e fui andando por cima daquela grama recém-cortadinha. E estava andando, e foi aquela grama molhadinha pela chuva. Hoje choveu muito em Fortaleza, não é? E eu fiquei com o chinelo todo cheio de grama quando eu fui entrando aqui no nosso estúdio. E aí, não percebi, né? Cheguei a bater um pouco os pés, mas como a grama estava molhada, ficou aderida no chinelo. E aí eu fui entrando no estúdio, e o estúdio foi ficando sujo, e eu não percebi. A irmã, com muita delicadeza, com muita caridade, olhou para mim e falou assim, irmão, o senhor andou pela grama molhada? Eu, ixi, acho que andei. E aí eu fui vendo o meu rastro, todo sujo de grama, que eu ajudei ela a limpar, fui lá bater o chinelo lá fora para limpar completamente, não é para não dar trabalho à nossa irmã. Isso acontece quando a gente vai fazendo alguma oração, é como quando a gente varre uma casa e vem alguém como esse bendito irmão Emanuel Maria com o chinelo sujo, ou pior, quando bate um vento forte. Já pensou? Quando a gente está varrendo a casa está quase acabando, a gente está com aquele restinho de sujeira, aí bate um pé de vento e a sujeira espalha de novo. Assim é quando a gente pede uma graça e há uma brecha, como, por exemplo, a mentira. A mentira, e às vezes tem gente que diz assim, uma mentirinha não faz mal não, né, irmão? Faz sim. Irmão, todo mundo mente. Tem gente que não mente nunca. Irmão, uma mentira assim, às vezes para fazer um ato bom, nada. Nenhum ato bom justifica atacar a verdade, porque a verdade é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Então, qualquer ato de mentira é um ataque a Jesus. Então, essa é uma brecha que a gente tem que pedir ao Senhor libertação. A passagem de hoje, eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Está lá, Êxodo 3:8. Eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios. Então, muitas vezes nós somos escravizados por essas pequenas atitudes de pecado. Outro pecado também da língua é o ato de murmuração, de reclamação. Vou reclamar ao Senhor. Tudo bem, com o Senhor eu posso falar, mas eu vou reclamar para outra pessoa. Como está quente, nossa, como estava frio, como estava isso, aquilo, como foi difícil, como essa pessoa, Ave Maria, Deus me livre. E a gente começa a reclamar, a falar mal, e isso são brechas que vão impedindo da nossa graça chegar. Talvez você rezou essa novena inteira da Pompeia e viu que a sua graça ainda não chegou. E aí pode perguntar para si mesmo, para si mesma, irmão, mas o que aconteceu? Essa graça ainda não chegou? Não era o tempo? Ou talvez tinha alguma brecha no nosso coração que a gente precisava acabar com essa brecha, precisava cortar para que ela não mais viesse. Então, a gente precisa ter atitude para romper com essas pequenas brechas, romper com o pecado, romper com aquilo que pode roubar a graça. Vou contar outra história que aconteceu aqui no nosso convento um dia desses. A caixa d'água tinha secado e o irmão ligou uma chave para poder encher a caixa d'água. A gente queria tomar banho e não tinha água, não é? E aí o irmão foi lá, ligou para poder encher a caixa d'água.
A caixa d'água não enchia, passou meia hora, e aí, meu Deus, mas o que está acontecendo? A outra caixa d'água geral está cheia, só que a nossa caixa d'água da casa dos irmãos não está enchendo, tem algum problema. Aí o irmão foi dar uma olhada e falou assim, irmão, tem uma torneira que está aberta e está lá vazando toda a água. Olha aí, viu? Descobrimos um mistério. E às vezes a gente está com essa torneira aberta e a gente está rezando tanto, clamando as graças, e as graças não vêm porque há uma brecha, ou como diz algumas pessoas de oração, há um interdito. Há alguma coisa na nossa vida que está interditando a graça, está impedindo a graça. Por isso é tão importante nós nos confessarmos, estarmos em estado de graça e, sobretudo, vermos o nosso coração se é hora de dar um perdão que ainda não foi dado. Se é hora da gente dar aquele perdão que está esperando, irmão, mas o senhor não sabe o que ela me fez. O senhor não sabe o que ele me fez. Não sei mesmo. Mas aqui, tem como abrir a câmera, irmão, um instante para poder eles verem? Colocar na câmera 2 para a gente ver, olha só. Teve alguém que sofreu sem ter culpa nenhuma. Está aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que ele dizia lá no alto da cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor perdoou e perdoou lá, e nós devemos seguir o mesmo caminho. Então, dá uma olhada hoje. Hoje é dia da gente reparar as brechas. Hoje é dia da gente ver onde está fugindo a graça da nossa vida por causa de algum pecado nosso. É hora da gente fazer esse bom exame de consciência aqui no nosso canal. O irmão Luiz Maria tem um bom exame de consciência, o irmão depois vai colocar na descrição do vídeo, para você rezar, fazer esse exame de consciência com o nosso irmão Luiz Maria, se preparar para essa confissão e deixar o Senhor mudar a sua vida, deixar o Senhor transformar essa realidade de pecado, deixar o Senhor transformar essa brecha em, agora fecha essa torneira para que a água não vaze mais e a caixa d'água enche e as graças são derramadas.